com o melhor time disparado. A classificação do Campeonato Brasileiro apontou isso. E começa 2020, pelo menos para mim, com o melhor pacote de negociações. Já trouxe o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, o Michael e o jovem Thiago, que é uma aposta que vem do Náutico, além do Thiago Maia, volante, segundo o Globoesporte.com noticiou hoje. Então é um pacote bem interessante. E ainda, hoje, no portal Globoesporte.com, a notícia de que o Flamengo fez um reajuste salarial com o Bruno Henrique, renova com ele e aumenta a multa dele, que é uma sinalização ou uma informação de que o clube segura o jogador que despertou interesse, por exemplo, da China, aos 28 anos. Então, só falta o Gabigol. Assim, a definição agora, com vários reforços já... o Flamengo contratou reforços para a zaga, para o meio-campo, para o ataque, renova com o Bruno Henrique, falta só o Gabigol. Né? E o Pedro que está bem encaminhado, né? E o Pedro está bem encaminhado, mas no pacote rubro-negro, acho que falta o Gabigol. Ou ele não permanece, né? As últimas notícias, as últimas atualizações, hoje à tarde eu li que entre Flamengo e Gabriel já estava tudo acertado, que ele viajaria para a Itália, viajou para a Itália para resolver algumas pendências, mas que parece que a permanência dele tem grandes chances de acontecer. Bom, se o Bruno Henrique pedir um pedaço da lua na renovação, tem que buscar. Não importa o que aconteça. Vai buscar um pedacinho da lua e traz para o Bruno Henrique para assinar a renovação. Principal jogador do Flamengo na temporada. Uma temporada de bons jogadores. O Flamengo encaminha uma renovação por 4 anos com o Bruno Henrique, melhorando a multa. Quer dizer, se alguém quiser tirá-lo agora, terá que gastar mais um bocadinho da lua. A lua mais um pedacinho, né? E é um jogador de 29 anos, né? Que, queira ou não, para chegar, tem que chegar com dinheiro mesmo. E não é todo clube que vai investir milhões num jogador já de 29 anos. Não desmerecendo a idade do Bruno, mas o Flamengo aumentando a multa aumenta muito a possibilidade dele permanecer anos no Flamengo, né? Bota aqui pra gente o pacote do Flamengo, o vai e vem do campeão brasileiro, com as chegadas que eu citei. Temos Gustavo Henrique, que vai brigar por vaga no time titular. O Thiago Maia, que eu acho que também vai brigar. Acho um bom jogador. Estava no Lille da França. O Pedro Rocha, atacante, que vem do Cruzeiro. O Thiago, que veio do Náutico. E o Michael, que veio do Goiás. E saíram o Rodinei, já está treinando com o Internacional. Rodolfo está no Curitiba. O Rômulo para a China. O Renier, vendido para o Real Madrid. E o Gabriel aguarda a definição do seu futuro. Ele pertence à Inter de Milão. E não sabemos ainda, o Grafite acaba de informar que pode estar encaminhada a permanência dele. E tem ainda a conversa com o Pedro. Segundo o que eu estava lendo nesse fim de semana, o Flamengo está muito próximo do Pedro, o Grêmio está muito próximo da Fiorentina. Foram táticas diferentes que os clubes adotaram na negociação. E muito possivelmente na semana que começa agora a gente vai ter mais notícias do futuro do Pedro, atualmente jogador da Fiorentina. Ele não foi relacionado para o jogo de hoje da Fiorentina, ele não havia sido relacionado, né? Mas é mais um jovem que está voltando, né? Pedro, Tem uma lista interessante aí de jogadores que voltaram, hein? Nos últimos 2 anos, assim. O futebol italiano é muito difícil. Principalmente para os jogadores mais jovens assim, a gente vê o caso do Gerson que voltou. Gabriel. Voltou, aí temos o Gabriel, temos o Viseu, o Felipe Viseu, agora tem o Marcos Guilherme no Inter. Marcos Guilherme. Surgiu super bem no Atlético Paranaense. Hoje é anunciado pelo Internacional. O futebol italiano realmente é um dos mais difíceis da Europa, se não mais. A gente vê o Cristiano Ronaldo, a dificuldade que ele tem, né? Ele não consegue jogar da maneira que ele jogava no Real Madrid. Realmente o Paquetá não tá tão bem no Milan como estava o ano passado. É difícil o futebol italiano para os jogadores que vão jovens assim, que não conhecem ainda a Europa, é muito difícil a adaptação. E também eu acho assim, Grafite, com a nossa moeda desvalorizada em relação ao euro e a outras moedas mais fortes no mundo, para você gastar um dinheiro num jogador como o Pedro, que saiu por 50 milhões de reais, 10 milhões de euros, fica muito fácil para o clube europeu. Você vai lá e faz uma aposta, não deu, beleza. Você vai lá e, como o Renier, 30 milhões,
de euros para o Real Madrid, num jogador de seleção de base do Brasil, não é nada para o Real Madrid. Para o Flamengo é bastante. Você vai lá e faz uma aposta. Ou 6 milhões de euros que o Barcelona ofereceu pelo Matheus Fernandes. Não é nada para o Barcelona isso. Talvez isso explique também essa quantidade de jogadores que têm ido, batem e volta. Porque os europeus vão fazendo aposta. Às vezes até sem muita convicção. Vai lá, compra. É pouco dinheiro para eles hoje. Tá fácil tirar um jogador do Brasil para o clube. Também diz sobre a nossa formação, né? Como é que a gente está formando essa galera que está saindo e está voltando? O que está acontecendo? Qual que é o problema? Porque é muita gente voltando. Se você vai voltar num passado não muito distante, os jogadores voltavam por opção, vai? Vamos levar lá para trás. Romário, Edmundo, esses caras. Voltavam por opção. Agora os caras estão voltando porque eles não estão conseguindo jogar. Você não acha que pode ter a ver com isso também? Muita quantidade, muita gente indo para lá, às vezes sem muita convicção. Vai comprando. Olha quem os clubes europeus apostam, assim, as contratações. Estava assistindo o jogo do Chelsea. O Chelsea jogou com o Morata na última temporada. Foi embora agora. Um jogador bem limitado. A gente não produziu um cara para render para o Chelsea o que o Morata rendeu. É um jogador bem limitado. Mas aí você vai lá, aí você escuta as entrevistas, você pesquisa, e aí tem aquela questão da adaptação do cara no futebol europeu. Não estou falando nem tô falando de campo mesmo. Eu acho que a gente está liberando jogador com deficiência. O Vinícius Júnior. O campo, a língua, o clima, tudo isso pesa, queira ou não. O pessoal quando a gente fala da transferência, a gente vê logo lá do dinheiro, dos valores envolvidos. Mas quando o jogador chega lá é outra realidade, é outra coisa. Você está ganhando dinheiro, ganhando um salário astronômico, mas você acorda cedo, olha para fora, está -5, -6. Você tem que treinar, você não entende o que o seu treinador fala. Às vezes você quer falar direto, sem depender de um tradutor, você tem que usar o tradutor. Tem várias questões que pesam na adaptação e hoje em dia está muito fácil. O cara sai por 30 milhões. Ele sai já valendo aquela coisa e jogando aquilo. Quando ele volta para o Brasil, ele volta no mesmo patamar. Se o Vinícius Júnior ou quem saiu recentemente? Rodrigo. O Rodrigo, o Paquetá forem voltar para o Brasil, eles vão voltar ganhando o que eles ganham na Europa e vão voltar como grande contratação. Contratação de impacto. Essa é a realidade hoje do futebol brasileiro. Então é muito difícil essa preparação e cada vez que os jogadores saem mais jovens do Brasil, com 17, com 18 anos, a adaptação é muito mais difícil, porque muitos deles ainda não são casados, não têm esposa, não têm filhos, muitos deles vão sozinhos, vão com amigos, ou o pai e a mãe não podem ir, ou quando o pai e a mãe vai, já ajuda bastante. Mas tudo isso é muita coisa que contra também, não é só o lado financeiro que as mil maravilhas, não. Tem o dia a dia ali que não é fácil, não. O Thiago Maia. Sim. Tá voltando agora com 22 anos. Gerson, Viseu. Vai sair de um clube Lille, clube que no cenário europeu... Médio na França, o clube médio na França, na Europa vem para o Flamengo, em uma contratação de impacto. O Gerson também. Saiu da Fiorentina por 8 milhões de euros. Para o clube europeu não é nada. Nada. Para o clube brasileiro é bastante. O Corinthians não tinha grana para trazer o Gerson, que foi o primeiro time que rolou o interesse ali com o Gerson, um esboço de negociação. O Flamengo foi lá e o que os clubes... foi uma contratação de impacto. Super de impacto. 8 milhões de euros para o futebol brasileiro, isso é de impacto. E aí tem a questão do salário, né? E que os clubes europeus estão fazendo? Eles estão vendo o que aconteceu com o Gerson. O Gerson voltou da Fiorentina, está super valorizado hoje. Amanhã ou depois, se vir outro clube europeu atrás do Gerson, a Fiorentina, não sei se vai ganhar dinheiro. O próprio Pedro vai voltar com o passe estipulado. O Maia está voltando agora também. Se houver uma valorização, esse clube certamente vai ganhar na próxima venda. O Gabriel se valorizou. Sim. O Gabriel tem uma dificuldade maior porque ele já tem uma experiência na Europa, não foi bem sucedida. Tem opções a menos, mas esses clubes também veem o sucesso do Flamengo que fez o ano passado. Opa, o menino não está rendendo aqui, vou emprestar para o Flamengo um ano, o Flamengo banca o salário dele. Se ele valorizar, o ano que vem eu vendo ele e consigo ganhar uma grana. O Flamengo... Só nessa janela ele contratou de jogadores que bateram e voltaram da Europa o Pedro Rocha. Bem lembrado. O Thiago Maia. Na passada o Gerson. Bastante gente. Bem lembrado. Abrigou o Gabriel. Estava no Santos, mas bateu e voltou.
muita gente jovem, com potencial de se revalorizar. A minha memória pode até me derrubar, mas eu não me recordo de jogador que tenha voltado para o Brasil, desses jovens, tenha se valorizado e voltado para um time de ponta. Europa. Vamos pensar no intervalo? Vamos. E a gente pensa aqui no intervalo e já o